olá a todos, você está no Estudos Históricos e antes de começar esse vídeo eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram aqui no projeto nos últimos 2 meses e meio principalmente. Voltamos aqui com o canal do YouTube, a gente estava praticamente sem nenhum inscrito, a gente estava com o canal meio que desativado, focando mais na página do Facebook, no perfil do Instagram, no Facebook onde a gente conseguiu bastante prestígio e depois com esse retorno, não achei que daria um retorno tão alto, né? Em questões aí de quantidade de visualização, inscritos, e já batemos aí os 1000 inscritos no canal. Então fica aqui o meu agradecimento. Vamos pensar aí em um vídeo um pouco mais diferenciado para postar ainda por esses tempos aí, por essas semanas, em forma de agradecimento. E, bom, é isso. Hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho mais sobre qual pode ter sido o maior império da história da humanidade. É um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, mas é um vídeo que vai ser bem interessante. Vamos falar sobre diversos impérios e alguns fatores que podem determinar qual foi o mais poderoso entre eles. Antes de começar, deixe seu like, comentário, se inscreva aqui no projeto, nos siga em outras redes sociais que vão estar aqui na descrição desse vídeo. Tá joia? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mongóis, persas, romanos, egípcios e chineses, todos lideraram impérios extensos e exércitos formidáveis. Hoje vamos tentar avaliar qual destas civilizações teve a maior supremacia, analisando seu poderio, conquistas e feitos. Desde o Khanato até o Shahnato, os grandes povos conquistadores foram conhecidos por diversos nomes, mas frequentemente nos referimos a eles pelo termo latino império. Na Era Antiga, inúmeras civilizações exerceram domínio sobre extensas áreas do globo. Entre as mais notáveis estão a Suméria, a Acádia, a Babilônia, a Síria, que foi a Mesopotâmica, Fenícia, Hitita, Elam, Aquemênida, entre outras. Para maior clareza, vamos nos basear aqui nas definições de impérios proposta pela antropóloga Carla Ann Sinopoli, em seu trabalho A Arqueologia dos Impérios, publicado em 1994. Sinopoli caracteriza um império como uma forma de governo territorial, expansiva, integradora, que estabelece relações de poder onde um Estado central regula entidades sociopolíticas subordinadas. Embora integrada ao império, as várias políticas e comunidades preservam certos aspectos e níveis de autogestão. Com tantos impérios distintos ao longo da história, identificar o mais poderoso requer uma análise um pouco mais cuidadosa e equilibrada, e é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Na análise dos distintos impérios, os estudiosos observam que o processo de expansão apresenta similaridades e disparidades entre eles. O Império Persa, Aquemênida, sob o reinado de Ciro o Grande, expandiu-se consideravelmente em menos de 3 décadas até atingir o seu ápice dentro de 75 anos. Por outro lado, a República Romana teve sua origem no século VI a.C., enquanto o Império Romano só alcançou sua máxima extensão no ano de 117 d.C., declara Steven Schroeder em seu artigo Comparando a Ascensão e Queda das Grandes Potências, publicado na Khan Academy. Dessa forma, esse equilíbrio requer um pouco mais de compreensão dos elementos pertinentes na comparação entre os impérios. É crucial reconhecermos a importância e examinarmos os estados antigos em diferentes períodos temporais, identificando seus pontos de ascensão e declínio, e compreendendo que as grandes entidades políticas podem se encontrar em situações menos influentes, dependendo do contexto histórico no qual estão inseridas. Um elemento crucial para avaliar a magnitude de um império é a sua extensão geográfica. Inquestionavelmente, o império mais vasto que o mundo já testemunhou foi o dos mongóis, liderado por Gengis Khan e seus sucessores. Outras grandes potências, como o Império Inca, também dominaram várias regiões enquanto comparadas ao renomado Império Romano. O Khanato Mongol foi considerado o maior império da história em termos de extensão territorial contígua. O epicentro do Império Mongol residia nas vastas estepes da Eurásia, que se estendiam por milhares de quilômetros desde as montanhas Khingan ao leste até os Carpatos no oeste. Os mongóis, com a sua origem de guerreiros das estepes, conseguiram expandir rapidamente a sua influência em toda a região, afirma Peter Tukin, Jonathan N. Adams e Thomas Dean Hall em seu estudo Orientação Leste-Oeste dos Impérios Históricos e Estados Modernos. De acordo com os autores, em termos de dimensão territorial, a Mongólia lidera,
seguida pela Rússia, China Manchu e Xiongnu. Entretanto, a mera extensão territorial de um império não reflete integralmente o seu poder. A Rússia, por exemplo, foi um vasto império, mas grande parte disso deve-se à capacidade de ocupar áreas geladas e pouco habitadas. Entre os elementos de poder pertinentes a essa análise destacam-se as redes de administração interprovinciais, que são mais complexas e bem estruturadas. Nesse aspecto, poucos se equiparam aos pioneiros dessa forma de governo, a Acádia sob o comando de Sargão e a Babilônia governada por Hammurabi. A dinastia de Ur III, embora significativa, ainda de origem suméria, não alcançou o status de um império poderoso. Outro ponto relevante nos dias atuais é considerar os impérios que não apenas mantiveram sua fama, mas também deixaram um legado político e cultural duradouro. É o caso dos reinos do Egito faraônico, reconhecidos mundialmente, e do Império Romano, que desempenhou um dos papéis mais formativos da história da humanidade. Indiscutivelmente, o Império Romano é o mais renomado da história. Sua organização militar e administrativa não apenas o tornou um dos impérios mais expansivos do mundo, mas também o mais duradouro, subsistindo por incríveis 10 séculos. À medida que Roma se estendia e sua afluência cada vez maior em diferentes territórios, suas instituições políticas demonstravam ser resilientes e adaptáveis, permitindo a integração de populações diversas. Embora o sistema de votação possa parecer uma estratégia deliberada para favorecer os ricos, na verdade, era um reflexo da estrutura militar romana. Explica Steven Schroeder em seu artigo A República Romana, publicado também na Khan Academy. No primeiro século a.C., Roma emergiu como um estado mais poderoso do mundo, através de uma combinação de força militar, flexibilidade política, crescimento econômico e, é claro, uma dose considerável de sorte. Essa expansão não apenas transformou o panorama do mundo mediterrâneo, mas também moldou profundamente a Roma. Roma, sem dúvida, exerceu grande poder. No entanto, não foi a capital mais dominante da antiguidade, sendo considerada principalmente a cidade-estado mais influente do Ocidente. Em termos de força militar, entretanto, dois impérios destacaram ainda mais do que os romanos. Em termos bélicos, a China da dinastia Han superou e muito os romanos, já que em capacidades de conquista e domínio, não apenas em extensão, mas também em poderio militar, a Macedônia de Alexandre o Grande é quase incomparável. No entanto, nenhum desses dois impérios podem ser considerados mais poderosos da antiguidade. Seja em termos de longevidade ou habilidade política de dominação de vastos territórios, é necessário considerar outros fatores importantes para chegarmos a uma conclusão um pouco mais plausível de acordo com a realidade. Quando se trata de um alcance de influência, indo além da simples dominação territorial, o Califado Omíada se destaca como o maior aglomerado político, controlando vários territórios e estabelecendo relações duradouras e benéficas por diversas regiões do mundo. Por outro lado, em termos de riqueza, o Império do Mali foi uma das potências mais significativas da história. Aspectos de extrema relevância na análise do poder dos impérios antigos, incluindo os mecanismos de centralização de poder, velocidade de expansão, estratégia de dominação, tamanho de população e etc. Apesar de muitas disputas, nenhum império alcançou as dimensões dos persas, especialmente os Aquemênidas, liderados por Dário e Ciro. Parte do sucesso dos persas residia na sua eficiente rede administrativa, que era integrada por elites provinciais em uma hierarquia que, sem recorrer à força militar, conseguiam proporcionar benefícios a populações que controlavam. Conforme descrito pela Sociedade da National Geographic, Dário reconheceu a necessidade de estruturar e organizar adequadamente uma área tão vasta para garantir uma eficiência militar que acabou estabelecendo um sistema de províncias e governadores, além de um serviço postal que se estendia por todo o império para facilitar uma ampla comunicação. Um importante estudioso helenista da Pérsia, David Ashery, destacou em uma questão fundamental para a formação de um império tão poderoso quanto a Aquemênida era a ideologia da monarquia universal. De acordo com essa perspectiva, o domínio territorial de Ciro era virtualmente o mundo inteiro. Portanto, diferentes culturas entre os povos que eram dominados por ele acabavam se tornando subservientes, já que o controle persa não baseava-se em uma identidade específica, mas sim em uma visão paternalista do Shah. Tanto é que a língua oficial do império não era o persa,
mas sim o aramaico, enquanto, em outras questões, cada povo era encorajado a praticar as suas próprias culturas, embora subservientes a um imperador em específico. Como resultado, a monarquia universal aquemênida governou a maior população já unificada sob um único império da história. Segundo o Guinness Book, o Império Persa de Ciro controlava 49,4 dos 112,4 milhões de habitantes do mundo conhecido na época. A Pérsia governava impressionantes 44% da população mundial. Essa postura, na perspectiva dos gregos como Heródoto, era considerada absurda. Os chás se viam como superiores a Zeus e buscavam dominar territórios além da sua suposta necessidade. Isso representava uma forma de desequilíbrio que ia contra a ordem natural das coisas. Declarar de maneira categórica que a Pérsia foi o império mais poderoso do mundo, sem levar em consideração as ponderações feitas anteriormente e sem reconhecer os outros aspectos que podem existir para além dos já consolidados pelo famoso Império Aquemênida, parece precipitado. Afinal, diversos outros impérios antigos demonstraram um poder igualmente impressionante. No entanto, todas as evidências indicam que o Império dos Chás, ou Império Aquemênida, também foi um dos mais poderosos da história. Bom, em síntese, esse império, liderado pelos persas, emerge como um dos mais poderosos da história antiga e também de todos os tempos da humanidade, dominando impressionantemente uma boa parte da população mundial, mais de 40% da população mundial. E embora sua hegemonia seja inegável, é importante reconhecer que outros impérios também exerceram poderes significativos da história. Considerar então o Império Persa como o maior e mais poderoso não significa dizer que não houveram outros tão grandes ou até tão importantes quanto em períodos diferentes, mas dificilmente algum outro chegará aos pés do que foi o poder exercido por Dário e Ciro. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenha sido um tanto quanto informativo. Aqui a gente tentou desenhar uma perspectiva um pouco mais realista aí de como a gente pode qualificar um império ou o império mais poderoso da história da humanidade. Tentamos pegar aqui alguns números, algumas proporções, algumas frases de autores famosos aí que dissertaram já a respeito do tema e trouxemos aqui uma síntese desse assunto. Vale ressaltar que tem muito mais para se falar sobre isso. Esse aqui é apenas um resumo, assim como os vídeos aqui do canal. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o Império Persa, temos alguns outros vídeos aqui sobre eles, né? Mas vale a pena também dar uma pesquisada aí por conta. Do mais é isso, ressalto aqui a necessidade de você se inscrever no canal, deixar sua curtida, nos seguir em outras plataformas para além aqui do YouTube e, novamente, para encerrar aqui, agradeço aos 1000 seguidores. Vamos por mais e até uma próxima.